Pessoal, para fechar aqui o assunto, vamos aqui para o livro. Olha bem o que ele fala aqui, ó. E vai ser legal a gente prestar atenção nisso por dois motivos. Primeiro, que vai ser um novo jeito de definir função convexa. E segundo, que vai ter uma aplicação aí para provar desigualdade entre médias. Então ele começa dizendo assim. Aí que cortou completamente o assunto anterior, né? Já como se fosse assim, mudou, ainda de funções convexas, mas mudando um pouco o assunto. Os pontos x do intervalo AB se escrevem de modo único sob a forma x igual a 1 menos ta mais tb com t entre 0 e 1. Então, essa primeira frase, a princípio, representa um desafio para a gente entender, né? Mas ela é bem fácil de entender. Se você parar para prestar atenção, o que ele está dizendo ali é o seguinte: a gente pode parametrizar os pontos de um intervalo AB. Por que parametrizar? Que palavra é essa? Colocar todos esses pontos x do intervalo AB em termos de um parâmetro t, que ele é um parâmetro que varia entre 0 e 1, certo? Eu vou colocar aqui na lousa. Então, ó, e vou exemplificar aqui para a pessoa ver que é tranquilo, tá? Então, primeira coisa, os pontos x de AB, os pontos x pertencentes ao intervalo fechado AB, podem ser escritos como? Podem ser escritos como dois pontos, x igual a 1 menos t, x igual a 1 menos t, a mais tb, vírgula, para t variando de 0 até 1. Então você percebe que isso aqui é só para fazer algo mais intuitivo. Se você colocar, por exemplo, t igual a 0, que é o mínimo valor de t, você vai pegar o a, né? Por exemplo, aqui, ó, primeiro ponto, t igual a 0 implica que x é igual a, vai ficar 1 menos 0 vezes a, que é 1 vezes a, mais 0 vezes b, que é 0. Então isso aqui vai dar igual a a. Isso aqui implica que x é igual a a. Para t igual a 0. Agora, se você pegar, por exemplo, t igual a 1, que é o outro extremo, vai dar x igual a b. t igual a 1, x igual a 0 vezes a mais 1 vezes b. 0 vezes a mais 1 vezes b. Então, x é igual a b. Tá? Aí, se você pegasse um valor no meio aqui, t igual a meio. Se eu pegar t igual a meio, o que vai acontecer? Olha só que interessante. t igual a meio. Quanto que é 1 menos meio? É meio. Vai ficar meio A mais meio B. Vai dar x igual a mais B sobre 2, que é o ponto médio. Por exemplo, se o A fosse 1 e o B fosse 3, vamos supor que o intervalo AB fosse 1, 3. Por exemplo, né? Exemplo, se AB fosse igual ao intervalo 1, 3, então, daí, né, vírgula, daí, o T igual a meio implicaria que você está pegando qual x? Aqui ficaria 1 mais 3 sobre 2, 4 sobre 2, que é igual a 2, que é justamente o ponto médio aqui entre 1 e o 3. Né? Então você percebe que essa parametrização aqui é já, professor, mas eu quero saber assim, como é que, não quero só saber o 0, 1 e o meio, que é uma ponta do intervalo, outra ponta, eu quero saber qualquer x aqui dentro no AB. Como é que eu vou saber, dado qualquer x aqui, qual é o t que eu tenho que pegar para dar certo? Isola o t. Você vai perceber o seguinte, ó. Se você isolar o t ali, ó, x igual a 1 menos ta mais b, mais tb, é igual a 1 vezes a é a, menos t vezes a, mais t vezes b, mais t vezes b. Então isso aqui vai ficar igual a mais, aí colocando o t em evidência, fica b menos a. Então, x é igual a mais t menos a. Passo o a para o outro lado, vai ficar x que estava aqui do lado esquerdo menos a, que foi para lá, igual a t vezes b menos a. Isolando finalmente o t, a gente fica com, né, isso aqui equivale a dizer que o t é igual a x menos a
sobre B menos A. Então, dado um x qualquer do intervalo AB, você faz a conta x menos A sobre B menos A, você descobriu o t, que tem que substituir aqui e dar o x. Tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido essa ideia aí. Você pode parametrizar o intervalo AB em termos de um parâmetro t entre 0 e 1. Agora, por que isso é legal? Porque nesse intervalo AB, você pode ser exatamente o intervalo AB, onde lá em cima, quando você olha lá no gráfico da função, você está colocando de A até B aquele segmento secante. Então, esses pontos xzinhos do A até B, que está tudo em termos de t agora, em função de t, eles são os pontos xzinho que vão gerar o seu segmento secante lá em cima. Vamos ver aqui no GeoGebra. Cadê o segmento secante que eu tinha colocado aqui? Um ponto está aqui, outro ponto está aqui, o segmento está aqui. Está lá. Deixa eu até esses aqui agora no momento, eu posso até apagar. Por exemplo, essa reta, deixa eu tirar esses aqui que agora a gente não precisa, né? Esse ponto A aqui. Não, esse aqui não precisa, essa reta tangente também não, essa Azinho aqui também não, agora no momento não precisamos dele. Esse aqui, deixa eu só ver. Não, esse aqui continua, esse aqui continua, esse aqui não precisa, esse Dzinho pode deixar aí, deixa eu trazer esse segmento mais para cá, porque eu vou aproveitar ainda essa retinha perpendicular aqui, porque ele pode ser justamente o xzinho do AB, né? Cadê o AB que a gente está falando? Isso eu vou ter que traçar rapidinho aqui. O AB que a gente está falando está aqui, ó. O A está aqui, o B está aqui. Ixi, olha o que eu fui fazer. O B está aqui. Pum, pum, aqui. Pega a interseção ali rapidinho. Interseção desse com esse é o A. Interseção desse com esse é o B. Pode apagar ali rapidamente essas retas que não servem para mais nada. Pode colocar aqui, esse aqui tem que chamar de A rapidinho, esse aqui tem que chamar de A, esse aqui tem que chamar de B, só para vocês verem aqui que é o intervalo, né? B. E você tem aqui, beleza, eu vou colocar um segmentinho aqui só para dar um tchan. Aqui, ó, um segmentinho aqui, um segmentinho aqui, certo? E vou colocar aqui, ó. Pode tirar o rótulo e deixar pontilhado, acabou. Exibir rótulo, estilo, pontilhado, só para fechar, ficar numa estética legal aqui. Pronto. Então, eu mexendo aqui, ó, eu tenho aqui o começo do intervalo AB, que é esse ponto A, já vamos enxergar ele como começo desse segmento aqui do secante, e tenho aqui o B, e tenho aqui esse ponto X qualquer aqui dentro, que eu já aprendi que esse X vai ser dado por 1 menos TA mais TB, esse X está aqui, o X está aqui mesmo, o azulzinho aqui no eixo X. Agora, esse ponto X, ele gera uma interseção aqui. Desse cara com esse, que está bem no segmento secante, o ponto I. Esse ponto aqui, a gente pode chamar ele, já que ali embaixo é X, né? Deixa eu ver se eu chamo de... ele ali não dá um nome, né, no livro para esse ponto aqui. Ele não dá o nome, né? Vamos chamar ele de P. Ponto P. Enter. Olha lá. Até aumentar um pouquinho ali para ele ficar bem claro. Esse ponto P, ele é o correspondente a X que está lá no segmento. E detalhe, veja que esse segmento secante, ele gera um intervalo aqui no eixo Y também. Ele gera, por exemplo, se aqui é Azinho, aqui você tem um F de A aqui embaixo. Se aqui é Bzinho, aqui você tem um F de B. Então, da mesma maneira que você tem o intervalo AB aqui, você tem o intervalo F de A até F de B aqui. E esse P tem uma altura aqui. Essa altura dele está dentro desse intervalo de F de A até F de B. Eu não vou ficar pegando interseção, mas só para dar uma referência visual, eu vou colocar aqui para a gente ter uma noção de onde está o F de A e para a gente ter uma noção de onde está o F de B. E vou colocar pontilhado aqui a altura do ponto P. Deixa ele pontilhado aqui, só para a gente ver. Né? Aqui, dá uma pontilhada nele para diferenciar. Aqui, configurações. Pá, pá, e deixa numa cor azul aqui para chamar a atenção. Isso.
Está ali. Ó. Então, quer dizer, dado um ponto X, o segmento está parado lá. Tem um F de A aqui, que está nessa altura, tem um F de B aqui, que está nessa altura. Eles estão aqui, o F de A e o F de B estão no eixo Y. E conforme eu deixo aqui o X em algum lugar, eu crio esse ponto P, que ele também tem uma altura azulzinha aqui no eixo Y. Da mesma maneira que eu escrevi o X parametrizado em relação a A e B, eu posso escrever essa altura aqui do ponto P parametrizado em relação a F de A e F de B. E como que vai ser essa parametrização? Olha, essa parametrização ele vai dizer direto a fórmula aqui no livro, ela está aqui. Ó. Do mesma maneira que o X é 1 menos TA mais TB, no segmento de reta que liga o ponto AF de A ao ponto BF de B, que é esse segmento vermelho, está ligando o AF de A até o BF de B, nesse segmento, você tem o ponto que tem a abscissa x igual a menos TA mais TB, é esse xzinho azul aqui, ele vai gerar esse cara aqui azul também, vamos deixar ele azul para relacionar. Você vai gerar esse cara que é o P. E qual que é a altura desse P aqui? Porque, veja, eu já sei a coordenada x dele, tá aqui o x. Qual que seria a coordenada y, essa altura? O x eu sei que é 1 menos TA mais TB. Qual que seria a altura y dele? Vai ser 1 menos t f de A mais t f de B. É o que ele diz aqui. Ó. O ponto de abscissa x tem ordenada, que é a altura ali no eixo y, 1 menos t f de A mais t f de B. Agora, aí ele vai relacionar com convexa, mas se você ficar com dúvida de onde vem essa fórmula, eu acho que eu tenho uma ideia de onde a gente pode ver como é que pega ela certinho. É só você lembrar que a equação desse segmento, a gente viu lá no começo da matéria a equação do segmento vermelho. Aquele segmento vermelho, ele tem essa equação aqui, ó. F de B mais F de B menos F de A sobre menos A, x menos B. Ou essa aqui. Então, se você pegar o xzinho e trocar por aquela parametrização e fizer a conta, vai sair naquela fórmula dele. Vamos tentar? Vamos tentar aqui, que ele não fez essa conta. Vamos meter um agora note Q e vamos arriscar aqui. Ó. Agora note Q. Agora note Q. Agora note Q. Se você pegar x igual, como ele escreveu ali, 1 menos TA mais TB, e você substituir na expressão do segmento secante, que é essa aqui, f de A mais f de B menos f de A sobre f de A mais f de B menos f de A sobre B menos A, tudo isso vezes x menos A. Quer dizer, isso aqui vai ficar igual, você vai substituir o x por isso. Então vai ficar f de A mais, aí aqui, f de B menos f de A, dividido por B menos A. Dividido por B menos A. E aqui, no lugar do x, vai entrar essa brincadeira aqui. Opa, aqui faltou colocar o A. Aqui tem um Azinho, mais Azinho, mais TB. Então, a hora que eu substituir ali, vai ficar multiplicando já aqui, né? No lugar do x vai entrar isso aqui, vai ficar A menos TA mais TB menos esse A que já estava aqui dentro. Eu vou até colocar um azul, eu vou colocar em azul aqui para você saber de onde está vindo isso. Isso aqui está vindo dessa formulinha azul. A menos TA mais TB menos o A que já estava aqui dentro. Menos A. Aí o que você percebe? Você percebe o seguinte, esse A corta com o menos A. E o que restou aqui dentro foi T, abre parênteses, B menos A, se você colocar em evidência. Então aqui vai ficar F de A mais F de B menos F de A sobre B menos A vezes, aí aqui dentro do parênteses restou T vezes B menos A. É claro que o B menos A daqui vai cortar com esse B menos A aqui, vai ficar T vezes isso, então você ficou com, tá chegando aquela fórmula lá que ele colocou pra gente. Você ficou com F de A mais T vezes F de B menos T vezes F de A. Menos T vezes F de A. Aí, resultado,
Juntando esses dois f's de A, você ficou com 1 menos t f de A mais t f de B. Chegou na fórmula dele. Tá? Então, quer dizer, mais t f de B. Então, quer dizer, dado o ponto, dado um ponto x no intervalo AB, esse x pode ser escrito como 1 menos ta mais tb. E essa altura desse ponto x, quando ele bate aqui no segmento secante, essa altura aqui, essa altura aqui, ó, a altura é exatamente essa. Vou pegar aqui na interseção desse com esse. Essa alturinha J aqui. Essa alturinha J é justamente essa expressão aqui, 1 menos tf de A mais f de B. Então, mas e daí, professor? O que a gente ganha com isso? A gente ganha o seguinte. Olha o que ele vai falar aqui. Ó. Então, quer dizer, portanto, uma função é convexa, se e somente se, porque qual que é a definição que a gente já tinha da função convexa? F do xzinho, quem que é o f do xzinho aqui na figura? É o d. Ele tem que estar para baixo, a função convexa não era a função que o gráfico está para baixo do segmento secante? Então, o d, que é o ponto, num determinado x que eu parar aqui, parei nesse x, o d tem que estar para baixo do p. Então, qual que é essa altura D? É a altura f de x. Esse aqui é o x, esse aqui é f de x. O D tem que estar para baixo do P. Qual que é a altura P? É o J. Então, f de x tem que ser menor que J. F de x tem que ser menor. Esse aqui é o x, ó. Esse é o x. X é igual a 1 menos TA mais TB. F de x tem que ser menor ou igual que o J. O J a gente já comentou que tem essa expressão. E aí ele ainda reescreve dessa forma. E aí ele vai para as médias. Tá? Então, deixa eu só escrever essas duas fórmulas. Quer dizer, podemos, a partir daí, reescrever a definição de função convexa. Podemos, então, agora, reescrever a definição de função convexa. É equivalente àquela outra, claro. Está só reescrevendo. Reescrever a def de função convexa. Função convexa. Ele reescreve da seguinte forma. Fica convexa C e somente C. Convexa C e somente C. F convexa C e somente C. AB no I, T entre 0 e 1. AB pertencente a I, T entre 0 e 1. Implica essa desigualdade aqui. Implica que F de x, que é o 1 menos T A mais TB, é o x, mais TB, é menor ou igual que àquela altura J. A altura J é 1 menos T F de A mais T F de B. Agora, note aqui o que ele vai notar. Ó. O que representa um T que está entre 0 e 1 e um 1 menos T e um T? Se o T está entre 0 e 1, aqui está entre 0 e 1, aqui também está entre 0 e 1. Então, e a soma, quanto que é 1 menos T, que é esse coeficiente, mais T? 1 menos T mais T é 1. Então, você pode reescrever isso aqui da seguinte forma. Tem que, em vez de colocar 1 menos T e T, você pode colocar assim, ó. Ou, então, você pode escrever, dois pontos. F, você, em vez de usar 1 menos T e T, você escreve assim, T1 e T2 entre 0 e 1, o T1 seria esse, o T2 seria esse. E a soma dos dois tem que dar 1. Com a soma dos dois dá 1, porque se você somar 1 menos T com T, dá 1 também. T1 mais T2 igual a 1. Implica que, aí você escreve com T1 T2, fica F de T1A mais T2B menor ou igual que T1 F de A mais T2 F de B. Está reescrita a definição de função convexa. Está aqui. Uma função é convexa, C e somente C, isso, ou então, isso aqui. F de T1A mais T2B menor ou igual que T1 F de A mais T2 F de B. O que ele faz com essa nova definição? A primeira coisa que ele faz é o seguinte, ele diz, olha, da mesma maneira que a gente pegou dois pontos, A e B,
e T1, T2, a gente poderia ter pego 3 pontos, 1, 2, 3, e T1, T2, T3, entre 0 e 1, que é a soma dá 1. Poderíamos ter pego 4 pontos. Olha que legal isso. Você pode fazer a definição com quantos pontos você quiser. Não precisa ser só com 2. Função convexa, f de T1 a 1 mais T2 a 2, menor ou igual que T1 f de A1 mais T2 f de 2. Usou 2 pontos. Ou você usa 3. Também vale para função convexa. T1 a 1, T2 a 2, T3 a 3, menor ou igual que isso, mais isso, mais isso. Pode usar 4, 5, pode usar N. Eu não vou entrar aqui na demonstração, porque vai prolongar muito aqui a conversa. Generalizando, você pode usar analogamente. Você pode usar N pontos se você quiser. E com essa ideia dos N pontos, você pode provar a desigualdade entre as médias que eu vou fazer aqui para fechar o vídeo. Então, olha só, já vou... Aí vocês leem ali o passo a passo dele, tá? Eu estou passando aqui a essência das ideias para vocês, por uma questão de tempo, e para fechar o vídeo ali na íntegra, com a questão da média também, provavelmente vai atrasar ali uns 10 minutinhos, mas eu já vou fechar. Então, só generalizando, olha só, analogamente, olha só, se você pegar uma função convexa, você pega n pontos no domínio, pega n números entre 0 e 1, tal que a soma D1, vale isso aqui. F convexa. Então, você pegando A1, reticências, até AN pertencentes a I, T1, até TN entre 0 e 1, ou seja, pertencentes ao intervalo 0, 1. A soma deles, T1 mais reticência até Tn, tem que dar 1. O que você pode afirmar a respeito da função? F de T1 a 1 mais reticências até Tn a N é menor ou igual que T1 F de A1 mais reticências até Tn F de AN. Vale isso aqui para a função convexa, que vem daquela primeira que eu expliquei melhor, que aqui em cima, que é só com 2. Aqui ele só generalizou para N, tá certo? Claro que dá um trabalho ali para demonstrar por que pode generalizar, mas vocês já entenderam aqui com 2, A e B, mesma coisa para N. Agora, veja só isso aqui que interessante, a questão das médias, né? Ele fala o seguinte, olha só, presta atenção, para fechar com chave de ouro o vídeo e a aula aqui. Esse resultado que acabamos de ver aqui, das funções convexas, aplicado à função convexa, especificamente a exponencial, se você pegar pontos azinhos específicos e valores de t específicos, respeitando que eles têm que estar entre 0 e 1 e a soma tem que dar 1, fornece para quaisquer n números reais positivos a desigualdade de que a média geométrica é menor ou igual que a média aritmética. Ele até coloca aqui no final. Esta é a clássica desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. Tá? Aí eu vou encerrar aqui para não prolongar mais a discussão. Mas como é que ele demonstra isso aqui? Olha só. Eu vou fazer diferente dele aqui. Né? Bom, deixa eu ver, talvez valha a pena fazer igual a ele. Eu acho que aqui, para a gente ir mais rápido que o pelo adiantado da hora, acho que vale a pena seguir ele aqui e não ficar inventando de escrever muita coisa na lousa. Olha só. Em primeiro lugar, já falou, para a desigualdade qual é? Entre a média aritmética e a média geométrica. Você tem que lembrar a fórmula. Fórmula da média aritmética de n números é x1 até... de n números x1 até xn é x1 mais x2 mais x3 até xn dividido por n. Isso aqui todo mundo lembra. Para quem não lembra a fórmula da média geométrica, ela é raiz enésima do produto dos n números. Então a gente quer provar que essa média geométrica é menor ou igual que a média aritmética. Então ele começou com a média geométrica. Mas como que ele vai chegar na média aritmética? Lá no meio ele vai usar a desigualdade, mas em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente vai, para usar a desigualdade, vai ter que ter os valores de t e vai ter que ter os azinhos. Então, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, ele pega os azinhos sendo o log dos números. Os azinhos não tem restrição nenhuma, basta que eles estejam no domínio. Quem que é o domínio da função exponencial? Todos os reais. Os números são todos positivos aqui para calcular a média. E se os números são positivos, todos eles você pode calcular o log. Então, você tem n números x1 até xn, você aparece com a 1 até a n, que são quem? São os logs.
A1 é log de x1, A2 é log de x2, beleza. Então, essa média geométrica original dos seus números, mantendo a raiz enésima, aqui dentro, se A1 é log de x1, o log passa para o outro lado na forma de uma exponencial. Então, o x1 vira e elevado a 1. O x2 vira e elevado a 2. O x3 vira e elevado a 3, assim por diante. Produto de potência de mesma base, você mantém a base, que é o exponencial, e soma os expoentes, né? Só que, claro, aqui eu já percebi que tem aqui uma... Ele colocou um sobre N aqui, né? Que dificulta a gente entender. Né? Por que ele simplesmente não manteve o E e somou do A1 até N? Por que ele colocou esse sobre N, né? Bom, é por isso que eu acho melhor vir de baixo para cima aqui para você entender o raciocínio, né? Que é o que eu vou fazer. Vou acabar tendo que fazer isso aqui na lousa. Nessa direção aqui fica difícil. Vamos fazer o raciocínio na lousa começando da função aqui, né? Então, deixa eu fazer aqui. Vamos considerar. Desse jeito aí fica muito difícil. Pega aqui, exemplo, né? O que a gente quer chegar aqui é média geométrica menor ou igual média geométrica menor ou igual que média aritmética. Média aritmética. Então a gente começa, vamos usar que função? Vamos usar a função exponencial, f de x igual a e elevado a x, para ficar mais compreensível aqui. Vamos pegar aqui valores de azinhos. Os azinhos vão dados, né? Dados. N números positivos, N números para calcular a média, números positivos, x1, vírgula, reticências até xn, vírgula, tomamos A1 igual a log de x1, vírgula, reticência até a n igual a log de xn, tudo bem, até aí não tem problema, log de xn. E os tzinhos que tem que estar entre 0 e 1, todos eles igual a 1 sobre n. T1 igual a T2, que é igual a T3, que é igual a até a Tn, que é igual a 1 sobre n. Está aqui. Todos eles estão entre 0 e 1, e a soma de todos eles vai dar n vezes 1 sobre n, que é 1. Né? Note que a somatória dos Tn's vai dar igual a 1, porque é n vezes 1 sobre n. Bom, e aí? Então vamos começar. Em vez de fazer do jeito dele, começando na média e terminando na outra, vamos começar por um lado da desigualdade, pelo lado esquerdo aqui, f disso. Fica mais... Acho que talvez saia mais facilmente. Então começamos lá. F de T1 a 1 mais reticências até Tn a n é igual... F é exponencial, então vai ficar E elevado a T1. Aí vai ficar mais fácil de entender de onde surgiu aquele sobre N lá. T1 a 1 mais reticências até Tn a n. Só que, bom, isso aqui manteve a potência, somou os expoentes. Então, é uma multiplicação de potências isso aqui. Isso aqui, na verdade, é assim. E elevado a T1 a 1 vezes E elevado a T2 a 2 vezes E elevado a T3 a 3, até chegar E elevado a Tn a n. Só que quem são os Tn's? Os Tn's são todos 1 sobre n. Então, isso aqui... E quem que são os azinhos? São log. Então, isso aqui, na verdade, é E elevado a 1 sobre n vezes log de x1. O A1 é log de x1. Vezes E elevado a 1 sobre n log de x2. Vezes E elevado a 1 sobre n log de x3. Até E elevado a 1 sobre n log de xn. Tá lá. Agora, propriedade do logaritmo, né? Esse numerinho aqui pode ir ali para o expoente. Então, digamos assim, isso aqui fica E elevado ao log de x1 elevado a 1 sobre n. Propriedade do logaritmo, ensino médio. Não vou entrar nisso aqui agora. A gente discutiu isso também em análise 1. E elevado a log de xn 1 sobre n. Tá lá. O exponencial corta com log. Esse log você pode interpretar como sendo ln. Tá? Então ele cancela com a exponencial. Vai ficar x1 elevado a 1 sobre n vezes reticências até xn elevado a 1 sobre n. Aí, bom, todos os números estão todos se multiplicando. Todos elevado a 1 sobre n. Então isso é a mesma coisa que x1 vezes reticências até xn
todos elevado a 1 sobre n. Elevado a 1 sobre n é a raiz enésima. Isso aqui é igual a raiz enésima de x1 vezes reticência até xn. Então, você já chegou que o lado esquerdo da desigualdade, que é aquele f da combinação linear, é igual à média geométrica. A média geométrica está lá do lado esquerdo aqui, ó. Esse lado esquerdo aqui deu média geométrica. Agora, pela desigualdade, isso aqui é menor ou igual que isso aqui, ó. Então, vamos analisar quanto é que dá isso aqui. T1 vezes exponencial de A1 e assim por diante. Por outro lado, com todo respeito, claro, né? Por outro lado, T1 f de A1 mais T2 f de A2 mais reticências até Tn f de AN, isso aqui vai dar igual a quanto? Quem que é o T1? 1 sobre N. Quem que é o f de A1? E elevado a 1. Mais reticências. Quem que é o Tn? 1 sobre N. Quem que é o f de AN? E elevado a AN. Quem que é o A1? O A1 é log de x1. Então, esse e elevado a 1, ele é, na verdade, 1 sobre n elevado a log de x1, mais reticências. Acho que assim ficou mais fácil de ver a desigualdade, né, do que aquele processo ali dele. 1 sobre n elevado a log de xn. E cancela com log, ficou 1 sobre n x1 mais reticências até 1 sobre n xn. Como está tudo sobre n, isso é a mesma coisa que sobre n x1 mais reticências até xn, que é a média aritmética. Acabou a aula, acabou o exercício. 20,34, desculpa aí. Tá? Então, quer dizer, o lado esquerdo da desigualdade, que é isso aqui, ele é igual, pelas nossas contas aqui, à média geométrica. Ponto final. O lado direito da desigualdade, a gente desenvolveu aqui separado embaixo, ele deu igual à média aritmética. Conclusão, para fechar, última linha. Conclusão. A média geométrica ela é menor ou igual que a média aritmética. De n números positivos, aqui, o x1 até xn. Eu acho legal isso aqui. É uma relação legal. Agora, veja bem, eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo, se já são 20h35, todo mundo puto, com razão, peço desculpa a todos pelo atraso.